Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, hoje eu vou falar sobre um tema interessante. Eu escrevi alguns livros, né, comentando a Bíblia. A Bíblia, para quem não sabe, é o livro mais vendido do mundo, mais lido do mundo, né? Não se levando em conta, claro, todas as questões religiosas e toda a fé envolvida, né? Só como livro já é um material incrível, né? É, não a Bíblia só no sentido religioso ou espiritual, mas também no sentido poético, né? No sentido de ser uma epopeia, né? De ser um trabalho bem, né? Uma cosmogonia, né? Ela tem toda né? Uma situação universal. Ah, eu queria falar numa situação, será que a Bíblia fala tudo, né? Aí vem um sujeito, né? Um agnóstico, um ateu, um cientista diz não, ela tem alguns detalhes mitológicos ou fábulas ou alguma parte histórica, né? A Bíblia tem esse que é o problema, a Bíblia tem várias partes, né? Se você pegar, por exemplo, uma serpente conversando com Adão e Eva, seria uma parte mais mitológica, né? Uma linguagem mitológica. Não que ali não tenha grandes verdades, né? Tem sim. Uh, Agora, voltando à pergunta, né? Será que a Bíblia diz tudo? Eu acho que diz, se você ter a sabedoria para entender, né? A linguagem que os cabalistas chamam de linguagem das raízes, né? A linguagem espiritual. Ramos e raízes, né? Raízes espiritual e ramos é o que vem na linguagem que o homem entenda, né? Porque quando você está falando em assuntos de espiritual, ele é indizível, ele não tem, é inefável, né? Não tem como você dizer uma coisa. Então, ao longo dos meus livros ali, né? Bíblia e misticismo, Bíblia e mistérios, Bíblia e tradição oral, né? Eu sempre falei que existe uma tradição falada, né? De boca a ouvido, né? E muita coisa foi escrita, mas não tudo também, né? Por isso que a Bíblia ainda ela precisa de umas interpretações, ela tem uma certa exegese necessária. Tem essa questão de 4 níveis, né? O nível literal, o analógico, o moral e por fim um nível místico, né? Ou, né? Que eu falei a cabala no caso. Então, são várias situações que tem que ser repensadas e pensadas, né? Por isso que a gente não pode pegar, por exemplo, um material desse e julgar de modo superficial, né? Também não pode pegar uma Bíblia literal, o que muita gente faz, ou pegar e dobrar o texto numa interpretação às vezes meio forçada, sem ver o contexto de todo o capítulo, né? O que acontece em pregações, em várias situações mesmo de igrejas, né? Isso acontece bastante. E o problema assim não é nem a língua original, né? O hebraico, o aramaico, né? O grego no Novo Testamento. O grande problema é a falta mesmo de estudo, de uma pesquisa maior de alguns termos, né? Algumas influências também que a Bíblia teve, né? Principalmente no Novo Testamento, a questão de platonismo, né? O platonismo. Então tudo isso está meio presente, assim. O cristianismo, né? Não se livrou disso, né? Então, e usar a própria língua grega também tem um grande poder, né? Do ponto de vista de conhecimento mesmo, né? Então, né, diga-se uma palavra logos, né, logos, né, várias palavras que tem um ágape lá, um caritas, né, um amor, que parece que às vezes é mais caridade. Então, tem situações assim na Bíblia bem complexas, né. E nos meus livros, assim, eu vou um pouco mais longe, né, porque tem vários sábios já que interpretaram, já tem um material muito bom disso. A gente não precisa agora eu pegar uma Bíblia aqui na minha frente e vou começar eu a inventar interpretações. Não é necessário, tem muita coisa já feita e muito boa. Tem coisa com tradições ricas e como eu falo, a tradição oral é uma coisa tão verdadeira quanto a Bíblia, né? Porque existe uma tradição pré-evangélica, ou pré-texto, né, também. Né? Existem ensinamentos pré-texto. Então, são várias situações, assim, né? Por exemplo, né, o próprio Jesus não escrevia, né? Então ele falava, né? Então são situações assim de falar mais e ouvir, e discípulos que acabaram fazendo esses textos, né?
né? Então, e várias situações. E do Antigo, daí, né? A Torá, Moisés, né? Supostamente teria escrito, e várias situações assim. Então, a Bíblia tem uma grande riqueza, né? Tem muitos documentários interessantes, até passando na TV, ainda passando, né? E um pouco confuso, né? Mas conhecimento hoje em dia está mais fácil, né? A própria internet, aí, os vídeos online, né? Explicam muitos documentários, né? Então, quem quer estudar, né? Esse livro aí que é a Bíblia, né? Vai longe, né? É um estudo sem fim. Então, ela diz tudo de alguma forma, depende para quem procura, né? Então, agora você tendo esse nível de interpretação que o divino, né? Shekhinah, né? Toda essa inspiração, né? O Ahadosh, o Espírito Santo, né? E foi até essas pessoas, né? Então, isso daí revela porque tem sim um sentido espiritual e muito mais profundo que a gente consegue compreender, né? Então, a Bíblia tem essa riqueza. E daí eu escrevi esses livros, né? Até tá aí alguma coisa vocês acham online, até dá pra ler aí no online, muita coisa em PDF. E, né, bem tranquilo. Eu comento Gênesis, comento um pouco de Apocalipse, comento Mateus, né? Livro de João, Evangelho de João. Então, que é complicado, mas os meus níveis de interpretação ou comentários são bem... Eu encontrei o mais avançado que eu puder encontrar, também sem exageros, né? O leitor também ele tem que entender alguma coisa, não posso fazer um texto codificado, né? Como é que é o código da Bíblia agora que ninguém interpreta, não, tem que ser uma coisa que as pessoas entendam, e essa foi sempre a minha intenção, né? Informar e não ficar preso só a uma religião, uma igreja, uma congregação, qualquer coisa. Tá bom, pessoal, o meu link tá aqui embaixo, né? Do meu site, ali dá pra baixar, ver, dá pra entrar no... E tudo isso é resultado de um blog meu chamado Bíblia e Misticismo também, né? Que o nome ficou meio estranho, misticismo no começo eu coloquei, depois deixei, né? Então lá tem muita coisa.